A colônia Grão-Pará, ela surge num contexto de Santa Catarina, já sendo colonizada por imigrantes europeus. Ela não foi a única colônia criada em Santa Catarina no período, tiveram outras, tanto de iniciativa particular quanto colônias estaduais. Como presente de casamento, ela recebeu 49 léguas de terras em Santa Catarina e mais 49 em Sergipe. E parte dessas terras poderiam ser destinadas para colonização. Houve um estudo para demarcar as terras devolutas em Santa Catarina e dentro dessas terras eles escolheram o pedaço que eles queriam para compor a colônia Grão-Pará. Escolhidas essas terras, eles fizeram um contrato com o Joaquim Caetano Pinto Júnior, que ele era um comendador que estava sediado na Europa, já trabalhava trazendo colonos, principalmente italianos, para o Brasil, para outras regiões do estado e até outras colônias do Brasil. Então, em um contrato específico com a princesa Isabel e o Conde Deu, ele se responsabilizou por trazer os imigrantes para a colônia Grão-Pará. Existia toda uma propaganda lá na Europa convocando os colonos que desejassem vir adquirir um pedaço de terra na colônia Grão-Pará. Muitos perseguidos políticos, religiosos acabam buscando imigrar para outros lugares e nesse sentido muitas pessoas vieram para o Brasil e para a colônia Grão-Pará. A viagem era feita de navio, podia durar várias semanas, muitos morriam durante as viagens e eram jogados ao mar, as condições de viagem eram precárias e chegando no Brasil eles se desembarcavam no Rio de Janeiro, de lá eles vinham de navio até Santa Catarina, até Floripa, Laguna e depois o trajeto era feito pelo Rio Tubarão, subindo pelo Rio Braço do Norte até onde era possível e o restante do caminho até a sede da empresa era feito a pé. A colônia Grão-Pará ficou sediada no que hoje é o município de Grão-Pará por poucos anos. Ali na época de 1888, 1899 e 89, acontecem vários eventos na política brasileira. Tem a proclamação da República, o Conde Deu e a princesa Isabel vendem a colônia e suas terras para outra empresa. Acaba que com a proclamação da República a família imperial é expulsa do Brasil. Então, a partir daí, a colônia Grão-Pará também vai sofrer com essas mudanças. Ela passa a ser administrada por outra empresa, a sede é transferida para Orleans por causa da estrada de ferro Teresa Cristina, que como a estrada de ferro passava por lá, isso facilitava o escoamento de produção, a chegada, trânsito de pessoas, então por isso acabou sendo transferida para lá. A colônia Grão-Pará ela tinha um território muito grande, ela pega partes dos municípios aqui da região, Grão-Pará, Orleans, um pedacinho de Braço do Norte, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, ao todo são 10 municípios. O assentamento dos colonos aqui na colônia, eles chegavam lá na empresa colonizadora, eram recebidos lá num barracão próprio para receber as famílias. Então eles saíam para escolher um lote de terra, os colonos escolhiam um lote e negociavam as formas de pagamento. Alguns pagavam à vista, outros parcelavam da forma que achassem melhor, tendo que pagar num prazo de 5 anos, geralmente. No primeiro ano, enquanto os colonos construíam suas casas, faziam as roças, derrubavam a mata, eles tinham uma ajuda da empresa para se manterem durante esse ano. Depois, quando eles começavam a produzir, conseguiam caminhar com as próprias pernas, aí eles iam trabalhando para quitar suas terras. Em documentos, na história oficial que a gente vê, se diz que os colonos pagaram facilmente os seus lotes, mas na realidade não foi assim, né? Eles foram abandonados num lugar que só tinha mato, os vizinhos muitas vezes moravam a quilômetros de distância e eles não tinham ferramentas
para cultivar ali, era tudo muito manual. O plantio na agricultura era manual, colheita, processamento da produção, tudo era manual e tudo era produzido para o consumo próprio. Comércio era tudo distante, então eles acabavam tendo que desenvolver ou troca com quem morasse perto ou produzir o suficiente para a sua sobrevivência. Os tropeiros, eles vinham daquela região de Urubici, do Planalto, desciam pela serra, no que hoje em Grão-Pará é Capivaras Alta, desciam por ali e passavam pelo território da colônia Grão-Pará para chegar aos centros comerciais, que era Laguna, Tubarão naquela época, depois Orleans. Então eles também acabavam trocando algumas mercadorias com os colonos aqui. Vendiam porco, gado, que daí seria usado no consumo próprio, e daí depois, mais tarde, já no século XX, lá pela metade do século XX, também começam a surgir as fábricas de banha, então vai ter a criação de porcos para vender para essas fábricas de banha também. Então, a colônia Grão-Pará foi o que viabilizou a colonização das terras dos municípios que fizeram parte dela. Mas assim como em outras colônias de Santa Catarina, principalmente essas que estavam em região de Mata Atlântica, na encosta da Serra Geral, elas já eram habitadas por um grupo indígena, os Laclanoxocleng. E muito disso não aparece quando se fala da colônia Grão-Pará, que já existiam habitantes nesses territórios antes da chegada dos europeus. Com a colonização acaba acontecendo encontro de culturas distintas, os europeus e os indígenas, que vão tentar até conviver pacificamente por um tempo, mas com a disputa por terra e alimento, porque eram dois grupos vivendo no mesmo território e tendo que tirar da natureza o necessário para a sua sobrevivência. Então acabam acontecendo os embates entre os dois grupos. Surge a figura do bugreiro, né? Bugreiro, que era um colono que se especializou em caçar e matar os indígenas. Em alguns documentos que hoje estão disponíveis no Centro de Documentação Histórica Plínio Benício, em Orleans, que é a instituição que tem a guarda dos documentos que pertenceram à empresa, a gente encontra alguns recibos que mostram que a empresa colonizadora pagava pessoas, esses bugreiros, para afugentar os indígenas, no termo usado na época, que nada mais, nada menos do que caçar e matar os indígenas. Então, apesar da colônia Grão-Pará ter trazido um desenvolvimento para a região, isso teve um custo, e o custo foi o extermínio da população nativa. E isso, muitas vezes, quando se fala da colônia Grão-Pará, é uma coisa que se tenta esconder. Os sobreviventes desses povos indígenas estão aí hoje reivindicando seu lugar na história, que se conte o que aconteceu e que se mostre que o que a gente tem hoje, a construção histórica que a gente tem hoje, é fruto também desse embate, do que aconteceu naquela época. Quando foi criada a empresa colonizadora, inicialmente se instalou uma sede provisória em Braço do Norte, enquanto era construída essa sede, que foi inaugurada em 1882. Naquela época, o centro que teria mais perto, assim, ainda em desenvolvimento, era Braço do Norte, porque lá já existiam alguns colonos. Então a produção de tijolos para construção, essas coisas, era tudo muito manual, tudo muito artesanal. A sede da empresa foi construída para uma construção pequena para abrigar a sede, um lugar para receber os imigrantes e fazer a venda, a discussão dos termos de venda dos terrenos. Então, é uma construção não muito grande, com fundação de pedra, e depois que a empresa é vendida, que a colônia Grão-Pará é vendida ali pela época da proclamação da República,
a empresa acaba vendo que aquela sede não tem mais utilidade para eles, porque a empresa, a Colônia Grão-Pará, passa a ser sediada em Orleans. Então eles vendem aquele terreno que fica na família da Corégio por várias gerações. E hoje o terreno é da prefeitura, que até na gestão passada, na administração passada, planejando a construção de uma réplica que era para ser construída em cima das ruínas dessa casa que sediou a empresa. Aí, como tinha uma nascente ali perto, essa construção não era possível, então eles fizeram num lugar próximo. E também é importante lembrar que a construção que está sendo feita hoje, ela não segue os estilos com os mesmos materiais da época. É só uma construção mais simbólica para representar, mostrar mais ou menos como era essa sede da empresa. Agora nós vamos visitar as ruínas da sede da empresa colonizadora. Aqui chegamos nas ruínas da sede da empresa colonizadora. Aqui dentro, se a gente for olhar, dá para ver ainda alguns tijolos. A última parede foi derrubada pelo pessoal dos terrenos vizinhos. De tijolo sobrou bem pouca coisa. O que ficou mais intacto mesmo foi essa fundação de pedra. Aqui em Grão-Pará. Inicialmente a sede provisória estava instalada no que hoje é Braço do Norte, enquanto era preparado um local para a construção da sede que seria inicialmente a sede definitiva. Só que com a construção da estrada de ferro Teresa Cristina, que passava por Orleans, o Conde Deu achou melhor transferir a sede para lá. Ele fez uma visita a essa sede aqui em Grão-Pará, e durante essa visita, que durou só algumas horas, ele decidiu que seria melhor transferir a sede para Orleans, porque com a estrada de ferro passando por lá seria melhor para escoar a produção, para o transporte de pessoas como um todo.